Olá, como estão? Hoje, 30 de agosto do ano de 2022, estamos aqui com a ilustre presença do Dr. Murilo Marta Aiello. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? O prazer é todinho meu. Muito obrigado pela distinção, pela nossa alegria, pelo reconhecimento que nós não merecemos. Muito feliz por podermos relembrar momentos do xadrez de Bauru. Com certeza. Conheci o Dr. Murilo quando eu fui no então Automóvel Clube de Bauru conhecer um clube de xadrez. Eu tinha, acho que, 8 anos de idade. 9 anos. 9 anos de idade. Me lembro bem. E ali, eu me lembro muito bem da primeira noite. Nós chegamos, já tinha começado um estudo do lance do mestre. Aí nós montamos, você chegou, montou o tabuleiro no lance que estava, e ficou eu e o meu pai dando o lance do mestre. Quando terminou, o Dr. Murilo vem e conversa com meu pai. Sua filha não quer jogar xadrez para o Bauru? E aí começou a jornada da Valéria no xadrez de Bauru. Os primeiros jogos a gente nunca esquece. Sim. Fomos nos jogos regionais, em Marília. Fiquei em segundo lugar. Foi. Tudo bem que eram 3. Perdi de uma e ganhei de uma, já tá bom. Para início de carreira. Tá ótimo. Aí depois teve os Jogos demais. Abertos do interior em Tupã. Sim. Nós ficamos sem água. Não foi Tupã, foi em Osasco que nós ficamos sem água, foi já no jogo seguinte. Mas em Tupã eu fiquei em 4º lugar. Né? Eu nem tinha ideia que no era estado, muito... né? Pois é, eu nem tinha ideia de que aquilo era muito bom, mas enfim, participei, foi muito legal. E daí teve o curso meu no xadrez. Mas nós não estamos aqui para falar do meu curso no xadrez, mas sim a gente tentar relembrar do xadrez em Bauru. Dr. Murilo, fiquei sabendo neste momento que ele foi diretor do Clube de Xadrez de Bauru desde 1962 Sim. até 2008. Apesar que... Você continuou, né? Em 2008 eu parei de jogar. Isso. Mas eu continuei como diretor mais ou menos de 2016. Quando o Paraíba faleceu. Sim. E nós, daí fomos, desestimulamos, graças a Deus, né? foi a pessoa da própria escolinha é que hoje toma conta. Quer dizer, Sim, na prática é uma deu uma continuidade, né? Sim. Mas, gente, de 1962 a 2016, o Dr. Murilo incentivou muita gente. Além de mim, espero que sim. Muita gente passou pelas mãos desse homem maravilhoso, que só tinha a intenção de fazer que o xadrez fosse conhecido e visto por maior número de pessoas possível. Porque você não precisa ser sócio do clube para jogar xadrez. Sim, e isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, é uma coisa maravilhosa que eu gostaria de registrar e deixar guardado para quem quisesse um dia ver. Mas o que eu gostaria de mostrar antes da gente continuar nosso bate-papo é que houve um clube de xadrez em Bauru fechado. Não era aberto. Foi o Guilherme, que é o atual diretor. Sim. Eu não lembro o nome dele inteiro. Guilherme... Teles Nunes. Isso, Guilherme Teles Nunes. Ele achou a ata do clube de xadrez. Aí eu fiz um resumo para a gente ter noção, né? Ata da Assembleia de Fundação do Clube de Xadrez de Bauru, data 1º de junho de 1933. Sede, Rua Batista de Carvalho, 782. O presidente foi Jorge Pimentel Pinto, primeiro secretário Francisco Figueira, segundo secretário Jorge Marques, tesoureiro José Ramos de Paula, diretor esportivo Júlio Pinto de Noronha, orador Carlos Fernandes Paiva, conselho fiscal Virgílio Hermel, Eurico Paim Laia, Américo Chaves, Berlamínio Palmeira, José Alves Leira. Nessa data,
foi aprovado o Estatuto do Clube de Xadrez de Bauru, contendo 28 artigos. Não vou ler o estatuto, fiquem calmos. O clube teria como sócios pessoas que residissem em Bauru. Então, era um clube de xadrez De Bauru. de Bauru. Para aceitar elementos estranhos, ou seja, pessoas que não residissem em Bauru, somente para participar de jogos e sob indicação de um sócio. Dentre direitos e deveres dos sócios, que eram divididos em 3 categorias, sócios fundadores, contribuintes e beneméritos, para o ingresso no clube, todos pagaram uma joia de 5.000 réis e a mensalidade foi definida em 2.000 réis. Ou seja, desde o princípio, se a gente não coloca dinheiro, o esporte não anda. Infelizmente, o poder público tem uma participação sempre aquém do necessário. Do necessário. Ao diretor esportivo ficou a incumbência de nomear subdiretor esportivo, que poderão ser tantos quantos forem as naturezas dos esportes praticados e dos jogos a se realizar. Vejam, eles colocaram o Clube de Xadrez de Bauru, mas eles abriram para todos os tipos de esporte. Criar e organizar jogos esportivos dentro das condições financeiras. Inscrever amadores estranhos para os jogos oficiais, caso necessário, que terão as obrigações e deveres e direitos dos sócios contribuintes. Então, se não era sócio, por exemplo, eu chegando lá, quero participar de um torneio, eu pagava mensalidade, participava do torneio, depois eu ia embora. Sim. Como sócio contribuinte, deixar a diretoria ciente sempre que os quadros desportivos do clube estivessem em condições de tomar parte em qualquer partida de torneio, né? Então, o diretor de jogos, ele tinha que ver se os atletas estavam bem para... Essa ata teve 38 assinaturas. Puxa vida, até que era bastante gente, né? 1933. Nós estamos falando de uma população de Bauru, talvez uns 40 mil habitantes. Pois é. Se muito, né? Então... Aos 3 de novembro de 1933, a diretoria resolveu mudar a sede do clube. Aos 20 de setembro de 1934, em virtude de não ter encontrado uma sede para abrigar o clube, o mesmo praticamente se esvaziou. A gente conhece essa história, né? É, sim. Hora tem, hora não tem ninguém. Já estima-se fiel. E aos 20 de nove de 1934, em Assembleia Extraordinária, elegeram nova diretoria, tendo como presidente Moacir Teixeira, que informou o endereço da nova sede. Sala número 6 do Palacete Casa Lusitana. Naquela época, Casa Lusitana era considerado palacete. Era, e o endereço primitivo era exatamente em frente à Casa Lusitana. A casa de esquina. O 782 é a casa da esquina, em frente à... Ah, eles só atravessaram a rua. Atravessaram a rua. Que legal. Naquela data, o clube ganhou uma mesa de xadrez, um jogo completo, um relógio e um cinzeiro. Puxa, e o cinzeiro. Até então, não tinham nada. E diversas revistas. Inclusive, tem uma revista aqui, que eu creio que seja daquela época, e está em russo. Sim. Olha que interessante. Aham, sim. Os grandes xadristas Essa é mais nova, do passado eram russos. Estudavam. Ou pelo menos do lado de lá, da cortina de ferro. E a gente não tinha muita coisa, né? Não. Era muito difícil, né? O senhor Moacir, juntamente com o senhor Vigílio, estavam em negociações com a diretoria do Bauru Tênis Clube para aquisição de material enxadrístico, 3 mesas de xadrez. Então, já em 1934, nós tínhamos o clube de xadrez, que era fechado, mas já em negociação, quer dizer, o Bauru Tênis Clube tinha, né? Sim, já. Sala de xadrez. Uhum. Em 28 de outubro de 1934, assumiu a presidência o senhor Silvio Kremer. Eu conheci esse senhor Silvio Kremer. E eu conheci também o Moacir Teixeira. E conheci o Jorge Pimentel Pinto. Oh, meu Deus. Lá para trás. Em 5 de maio de 1935,
foi registro do resultado de um torneio realizado. Então, o primeiro torneio realizado de xadrez em Bauru foi em 1935, do clube. Luiz Alves Meira foi o campeão com 5,5 pontos. Silvio Kremer com 5, Moacir Teixeira com 4, Virgílio Hermel com 3 e Domingos F. Leite com 2,5. Conferido o título de campeão do clube de 1935 a Luiz Alves Meira. No estatuto falava que tinha que ter esse título, era conferido o título, e depois no campeonato seguinte, se o outro ganhasse, depois eles tinham que disputar para ver quem ia continuar com o título. Era diferente. Novidade. Ata de reunião extraordinária, 9 de junho de 1935. O Dr. Silvio Kremer anuncia que o Clube de Xadrez de Bauru havia ingressado na Liga Paulista de Xadrez, que foi recém-fundada, com sede em São Paulo. Ou seja, o Clube de Xadrez de Bauru foi anterior à Liga Paulista de Xadrez. Olha que legal. Foi pioneiro, então. Foi pioneiro. Reunião extraordinária de 9 de julho de 1935. Fizeram constar o assassinato do então campeão mundial de xadrez, Alexandre Alekhine, que, ao que parece, morreu em defesa do seu irmão, que também foi assassinado. Nessa ata fizeram breve biografia do campeão. Já na ata da Assembleia Geral de 31 de janeiro de 1936, constou como sede do clube a sala número 2 do prédio Martinelli. Então já saíram de lá e foram para o prédio Martinelli. Você lembra onde ficava esse prédio Martinelli? Não, eu conheço o prédio Martinelli em São Paulo. Então, o edifício Martinelli. E está lá, prédio Martinelli. Em Bauru, sinceramente. Pois é, também já procuramos e tal. Por que a gente guardou essa ata, né? Eu procurei descrever todas as atas que aconteceram aqui. E eu achei muito interessante, porque pensem vocês, em 1935, como que chegou a notícia da morte do Alekhine? Provavelmente meses depois. Meses depois. E aí eles fizeram uma ata enorme, falaram todas as conquistas dele. Foi muito legal. Não, porque ele foi um campeão durante uma década, provavelmente. E foi uma homenagem muito legal que foi feita aqui no interior. Inclusive, há uma defesa em xadrez, que é a defesa Alekhine. Exato. Já na ata... Tá. Indicado para presidente nessa ata do 31 de 36, Virgílio Hermel. Na ata de reunião extraordinária de 22 de janeiro de 1937, o endereço da sede era Rua Batista de Carvalho, 929. 929 já era para lá do Jardim. Já estava subindo. Já está perto da Araújo Leite. E o resultado do segundo campeonato bauruense de xadrez foi o seguinte: contou com 10 inscritos, 4 abandonaram no meio do caminho. Viu? Não era só lá que no nosso que abandonavam, lá no começo também. Dá um mau exemplo. Hélio Teixeira, primeiro lugar, Moacir Teixeira, segundo lugar, Dr. Silvio Kremer, terceiro lugar, Gabriel Cara Ruiz, quarto lugar, e Antônio Mateus da Silva, quinto lugar. Os 2 primeiros classificados dispensaram o recebimento dos prêmios em benefício do clube, porque eles estavam passando por dificuldades financeiras. No dia 25 de janeiro daquele ano, foi eleita nova diretoria, assumindo a presidência Eurico Valim Maia. Aos 27 de julho de 1937, o então diretor esportivo, Dr. Silvio Kremer, informou a classificação do campeonato realizado entre 8 sócios. Primeiro lugar, Dr. Silvio Kremer, 12 pontos. Segundo lugar, Luiz Alves Meira, 11 pontos. Terceiro lugar, Domingos Ferreira Leite, 9,5 pontos. Quarto, Moacir Teixeira com 9. Quinto, Hélio Teixeira com 6,5. Sexto, Nassif Calaf com 4. Sétimo, Antônio Martins da Silva, 2. E oitavo, Gabriel Cara Ruiz, com nenhum ponto. Naquele ato, o então campeão do clube, Luiz Alves Meira, de acordo com o disposto no estatuto, desafiou o campeão do torneio, Dr. Silvio, para a disputa do título de campeão do clube de 1937. Puxa, isso é história mesmo. Assim. E naquele dia foi aceito, e num match entre 5 partidas, depois do campeonato, né? Sim. Dr. Silvio sagrou-se campeão com 3,5 contra 1,5. Dr. Silvio foi um marco no xadrez de Bauru. Foi. Ele, João Vissoto.
Nesse mesmo dia, o diretor esportivo, Dr. Silvio, propôs que se procedesse ao campeonato de xadrez da cidade. Então, nasceu em 1937 o campeonato de xadrez da cidade. Então não foi ideia minha. Tem um campeonato de xadrez, né? Já havia com o houve, Dr. Silvio. anteriormente. Foi aceito, providenciou-se as comunicações nos jornais da cidade, inscrições se encerrariam no dia 15 de agosto daquele ano. Olha que chique. Então, abriu, começaram a perceber que não dá para ficar um clube fechado, né? Aos 3 de setembro, ainda de 1937, expôs-se a situação financeira do clube e a sugestão da abertura para jogos de carteado sob paga. Foi apresentado o croquis da nova sede em que iria funcionar o clube, Rua 1º de Agosto, 968. Em assembleia de 3 de outubro de 1937, solicitada sua realização de forma extraordinária para apresentar ofício do Bauru Tênis Clube com proposta de incorporação do clube de xadrez, o que foi aceito. Então já, quando fomos para o tênis, não era novidade. Não era a primeira vez, não era novidade. Já tinha havido. Bom, então nós descobrimos agora que em 1937, o Bauru Tênis Clube incorporou pela primeira vez o xadrez. Quando eu cheguei em 1971, nós estávamos no Bauru, no Automóvel Clube de Bauru. Em 1962, já estávamos lá? Em 72, nós passamos para o Bauru Tênis Clube. Eu me lembro disso. Segunda vez. Pela segunda vez. Foi. Mas quando que foi para o Automóvel Clube? Você tem ideia? Bom, quando eu comecei a me dedicar ao xadrez, em 55, era no Automóvel Clube, ponto final. Meu pai já jogava. Todos os de xadrez da época. Então, de 1937 até 1950, alguma coisa aconteceu. Que não deu certo lá no Bauru Tênis Clube. Né? E tem a impressão que deu um tempo. Mas não deixou de haver campeonatos. O Dr. Kremer foi campeão do interior em 1956, em Rio Claro. Eu estava lá, participei, foi até interessante. Eu estava jogando uma partida, de repente começou a juntar gente, porque um garoto da minha idade, naquele tempo, eu tinha 12 anos. E dando um mínimo trabalho, mas dando algum trabalho para os veteranos, era novidade. Era novidade, Então, mas eu lembro que o Dr. Kremer foi o campeão. Vamos esclarecer à juventude de hoje que o xadrez era jogo para senhores. Sim. E idosos, né? Ou de idade madura para idoso. Era coisa assim... Pessoa casada já. Então, criança, mesmo quando eu comecei a jogar, mulher era quase... Você com 9 anos ainda fez mais do que eu. Eu comecei com 12. Você começou com 9. Obrigada. Sim. Mas a gente jogava com quem tivesse, né? As minhas adversárias lá nos campeonatos, jogos abertos, jogos regionais, eram senhoras de 40, 50, sim, 64. Era normal, sim. O normal era isso. Sim. Né? Eu era um galho fora da curva. Foi interessante, um super campeão de Bauru de xadrez, não vou citar o nome porque pode desmerecer. Ele estava no Paraná, mudou-se para lá, ficou lá uns 15 anos, voltou para Bauru e foi para o tênis, certo que era o tal. Ele levou um monte de lambada lá e nunca mais apareceu. O enxadrista... Virou a história. Virou a história. O enxadrista tem esse detalhe, né? Porque é campeão, acho que todos os esportistas que assim, né? Eu não sou muito assim, não. Mas porque uma vez campeão, tem que ser sempre campeão. Não. Eu acho que é o contrário, né? A gente tem que ser um exemplo. Eu vou te falar uma coisa e pode acreditar que é verdade. Às vezes que eu perdi para ex-aluno, para aluno, eu ficava muito satisfeito. Não é? Missão cumprida. Exatamente. Mas cada vez. Exatamente. E
É da vida ganhar ou perder, né? Exato. É isso no futebol, no xadrez, em qualquer lugar. Não. Então, como agora, né, fui convidada para participar de um campeonato lá do idoso, né? Sim. Assim como aconteceu com 9 anos, 50 anos depois, você não pode participar do campeonato. Eu fui com a cara e coragem, porque a situação que eu estou não deu nem para treinar. Sim. Mas assim, qual o problema se eu perdesse? Não, nenhum. Nenhum. Não. Por acaso eu ganhei, mas qual Sim. o problema se eu perdesse? Mesma coisa os jogos regionais agora, né? Fizeram uma equipe com 6 meninas. Eu fui a única de Bauru, praticamente, né? Que jogou Sim. efetivamente nos 4 tabuleiros, né? Éramos 3 de Bauru e 3 de fora de Bauru. Eu fui a única que joguei. Eu cumpri a minha parte, eu ganhei a minha partida. Sim. Muito legal, foi emocionante até eu lá no meio Ainda- daquela criançada, né? Que agora inverteu, né? Eu lá no meio da criançada, eu consegui fazer um jogo tático bem legal, viu? Segundo o Eric, cada vez que ele chegava lá, ele só via a coitada lá levando pá. Que bom. Mas- Graças a Deus. Mas o que a gente quer mostrar? Que a gente tem que estar disponível, porque eu fui convidar outras pessoas, não, como que vai ficar a minha imagem se eu perder? Não tem imagem, gente. É gostoso participar, né? Faça o seu melhor, sempre. Não é? Se dá certo, dá. Se não dá, mas a intenção foi boa. Missão cumprida, Acabou. consciência tranquila. E vamos. E é isso que vale. Mas voltando à história do xadrez, eu havia lhe pedido, nem lembro quando, acho que faz um ano já, né? Que a intenção da gente ter essa conversa já faz tempo. E a sua esposa, dona Zuleika, com muito carinho, Sim. separou aí uns... Eu li vários, Sim. tentei digitalizar, mas falei, olha, vamos fazer do jeito que dá. Aí vamos falar do que foi separado aqui para a gente Sim. relembrar? Sim. Então tá aqui. Os melhores do ano na vida esportiva de nossa cidade. Tem que tirar o óculos, senão eu não enxergo mais, gente. Isso foi em 1965. Diário de Bauru. O Dr. Murilo já era o diretor. Sim. E os atletas... 65, né? Então ainda estávamos no Automóvel Clube. Sim. E os atletas se destacando com os melhores do ano. É porque em 63 nós fomos campeões do interior pela primeira vez. E depois em 62 pela primeira vez e 63 pela segunda vez. Foi campeão do interior. Que legal. Por equipe. E coisa que até agora, até aquele momento não tinha acontecido. Tinha títulos individuais, mas por equipe não. Olha que legal. Depois, Folha do Povo, 1966. Movimentos do xadrez de Bauru. Haverá reuniões no Automóvel Clube. Não é? Vocês querendo ter mais gente, né? Aí tem Notícias, 1968. Diário de Bauru, 23 de 9 de 68. Nós tínhamos Eu escrevia semanalmente Aí. no jornal. Para o Diário de Bauru, eles abriam um espaço para mim. E também na, então, Rádio Auriverde. Também toda terça-feira, me lembro bem até o dia. E abriam, dava a classificação das categorias. E então esse tabuleiro de xadrez era a sua coluna. Era a minha coluna. E a letra é minha. Isso eu sei. E aqui em cima estão os grandes campeões do passado, o Dr. Silvio Kremer e João Vissoto, junto com um principiante que era eu. Que bonitinho. E antes de mim, quem foi diretor foi o Caneque Juim, que infelizmente teve um acidente de carro e faleceu. Eu tenho contato até hoje com a Márcia, com o filho, está em Campo Grande. Gente boníssima, viu? E era um lutador. Ele era contabilista, mas arrumava tempo para se dedicar ao xadrez. Viu como vale a pena estar na sua presença para lembrar das coisas? 18 de 12 de 1968, foi quando o Dr. Murilo foi homenageado, o melhor dos esportes, em 1968. O pessoal dá uma colher de chá de vez em quando.
Aí você estava dizendo que em 1966 foram campeões. Nós fomos campeões em 63, 62 e 63. E depois fomos campeões em 70 e 72 por equipe, do interior. Lembrando que ele estava como diretor de xadrez desde 1962. Sendo que em 72 nós tínhamos acabado de conquistar o título e o Automóvel Clube fez uma reforma e acabou com a sala de xadrez. Eu lembro. Isso foi a melhor coisa que aconteceu na vida. E daí nós passamos para o tênis e daí foi só alegria. Em 1969 teve os Jogos Abertos do Interior e torneio internacional pan-americano, junho de 1970, que você participou. Participei em São Paulo, foi no Clube Pinheiros, no Paulistano e no Floresta. Eu vi várias, cada dia era num lugar, mas eram talvez 12, eu acho que 16 participantes. Do Brasil nós éramos 4 e conseguimos o 4º lugar. Parabéns, muito bom. Aqui, semifinais do estadual de xadrez, também em 1970. Foi quando nós fomos campeões pela primeira vez, né? No estado. No estado. Xadrez bauruense ganha bem em Mogi das Cruzes. E o outro foi 70 ou 72. Entendi. Automóvel Clube de Bauru é campeão interiorano de xadrez. Em 70, foi o primeiro título. Legal. Bauru recebe Seleção Brasileira de Basquete em novembro de 1970 e tem aqui o tabuleiro de xadrez, onde aparece Jogos Abertos do Interior e o Alípio jogando num dos tabuleiros. Sim. Né? Que o Alípio foi um dos grandes campeões bauruenses. Foi o maior campeão do xadrez. Ele e a Sônia, a esposa dele, né? Não, na parte feminina, sem dúvida nenhuma, a Sônia também. Ela ficou muito tempo... A Sônia disputava campeonato masculino e sempre jogou era bem, né? Primeiro time. Era a altura... Bom, também, né? Eram casados, imagina. O que os dois iam ficar fazendo? Jogando xadrez e aprendendo, É verdade. Tá certo. Tinha que preencher o tempo. Tinha que preencher o tempo com alguma coisa. Mas trouxeram muitos títulos para Bauru. Trouxeram, com certeza. E não só os títulos que eles trouxeram, mas servindo de exemplo para outros. Né? Sim. Porque nada como você vê que se ele chega, eu posso chegar. Né? Então, incentiva. Né? Aqui, a coluna Tabuleiro de Xadrez, que o Murilo escreveu. Quanto tempo foi essa coluna do Diário de Bauru? Olha, durou alguma coisa perto de 10 anos, ou para mais ou para menos. Né? Eles davam uma colher de chá danada. E o Diário de Bauru de um lado e a Jovem Auriverde do outro lado. Na Auriverde tenho certeza, era terça-feira. Era o dia que eu, dentro do programa de esportes, eu dava todas as notícias do xadrez. Que legal. E o espaço razoável, assim, coisa de 10 minutos. E para a rádio é muita coisa. Exatamente. Aqui nós temos uma foto. Isso aqui é o Alípio. Sim. E ele está com o meio da criançada. Olha que beleza. Sim. Certamente um torneio para principiantes. Aqui o Zé Reinaldo. E aqui os... Como que ele chama? Seu Mendes? Seu Mendes. José Mendes. José Mendes. Pai do Antônio Carlos Mendes, médico. Troféu Flávio Mulayer Antunes, Folha da Tarde, 30/4/71. Antônio Rocha, que é o que faz, foi um grande xadrez. Ele jogava por Santo André. Muito bem. E aqui, essa coluna de xadrez do Elder Herman Cloud. Herman Cloud. Um holandês, naturalizado brasileiro, também foi campeão brasileiro várias vezes. Que é seu amigo. Meu amigo sempre foi. Né? Que legal. Rocha Pano e Rubinetti venceram o primeiro Open brasileiro. O Rocha é o Antônio Rocha. Muito bem. É o Pano argentino. Isso foi em
em 1972. Aqui eu já estava jogando. Eu já era gente. Não, você sempre foi gente. Aí tem esse Coluna em Confiança, de Leonardo de Brito. É no jornal, acho que Diário de Bauru, né? Que ele fala de mim, que ele Sim, fala de mim. é aquelas colunas Sim. meio que sociais, né? Então está mencionando o Dr. Murilo aqui. Não, é a coluna da parte de esportes mesmo, do jornal. Como o Dr. Murilo é conhecido, olha. Com o Dr. Murilo Marta Aiello, um apaixonado pelo xadrez, nos manda um recado dizendo que com uma expressiva participação de 30 enxadristas está sendo realizado no BTC nas segundas e sextas-feiras o torneio do Automóvel Clube. Você dando notícia dos nossos campeonatos. 30 participantes. Isso em 1972. Eu devia estar lá. Eu ficava sempre nos últimos lugares. Não apoiado, não. É que você é muito modesto, né? Enxadristas conseguiram boa atuação na capital. Isso em julho de 1972. Os bauruenses que tomaram naquele torneio foram Oscar Ângelo Machado Cury. Sim, Oscar. E Murilo Marta Aiello, Alípio Roberto Figueiredo Cara e Ricardo Neme Nasral. Olha, foi uma das melhores equipes que nós tivemos na história do xadrez. Então, tirando o Murilo. Tá. Murilo também jogava um pouquinho. Você jogou até 2008, depois aposentou-se? Daí eu comecei só televisão, xadrez pela internet. Fala uma coisa, esse xadrez pela internet, você acha que ajudou ou... Ajudou, sim. Ajudou a espalhar. Tem vários níveis, né? Sim. Uma coisa que eu notei com o correr dos anos é que os primeiros anos começavam no nível 9, nível 8, depois eu fui para o nível 7, depois vinha para o C. Os programas mais fortes. E a gente continuou no nosso nível. Sem dúvida. Bandeirantes de xadrez. Troféu Bandeirantes, que também havia todo ano. Que legal. E nós ganhamos. Faculdade de Tecnologia reconhecida pelo governo. Iniciado sábado Bauru, campeonato de xadrez pelo Troféu Bandeirantes. Sim. E nesse ano nós Bauru patrocinamos muitos torneios, inclusive brasileiros, né? Não só paulistas. O tênis nesse ponto era nota 10. Né? Abria, né? E tinha uma sala enorme lá, né? E era no centro de Bauru, era fácil de chegar. Fizia muito torneio no salão de festa. De festa, eu lembro. Eu lembro que uma vez veio eu não lembro, era um campeão brasileiro que veio fazer uma simultânea. O romeno lá, Eu não lembro. Eu sei que ele chegou também, e nós combinamos de não participar da equipe principal. Os cinco melhores não. Assim ele levou umas 5, 6 lambadas. Uma delas foi minha. Ele veio todo posudo. 1º de novembro de 1972, Automóvel é bicampeão de xadrez no interior. Sim, foi 70 e 72. Sim. Murilo, Oscar, Alípio e José Reinaldo. José Reinaldo, sim. A melhor equipe que Bauru já teve. Antes do Oscar, teve o João Evangelista Carvalho Filho, irmão do Zé Reinaldo. Lembro dele. Também muito bom. Mas depois ele foi fazer agronomia em Piracicaba e o Oscar entrou na vaga dele. E futuramente entrou o Dr. Célio Sormani, promotor. Ele trazia o filho, que hoje é promotor em Bauru, Hércules Sormani, e trazia o filho para estudar direito. E ficava lá. E ficava no tênis. E participamos de muitos torneios, esse Brasil afora. Que legal. Ele jogando também. Troféu Bandeirantes, de novo aqui, 25/10/1972, no Jornal de Cidade dando notícia. E
falando aqui uma homenagem do Caniaque Juim, Merecidíssimo, né? um exemplo de homem e de esportista, Sim, né? O meio menor enxadrístico de dúvida. Bauru está de luto e por isso mesmo inconsolável. Desapareceu tragicamente no sábado passado um dos mais lídimos e incontestáveis propugnadores do esporte mental em nossa cidade. Apesar de não ser jornalista, pode ter certeza que quem escreveu esse artigo fui eu. E não... Sim, Logicamente, encamparam. sim, Algum jornalista encampou, mas... sim. Mais merecido homenagem. Não tem. Eu me lembro dele. Nossa, quantas lembranças. Aqui nós temos o Departamento de Educação Física e Esportes, Prefeitura, Município de Osasco, Troféu Bandeirantes. As rodadas do campeonato, né? Sim. Que legal. Sem erro, deu Bauru no Bandeirantes de Xadrez, novamente. Novembro Bicampeão. Bicampeão. Um grande ano para o xadrez. Retrospectivas 1972, do Diário de Bauru. A gente ficava na mídia, hein? Não tem. Bom, eu mandava a notícia... E eles publicavam, né? Pelo menos 2 vezes por semana, porque havia rodadas na segunda e na sexta. No dia seguinte de cada um desses dias eu mandava a notícia. E mais falada pela Auriverde. Nessa época, 72, o famoso era Mequinho. Sim. Foi o primeiro e único brasileiro que esteve lá entre os principais do mundo. Do mundo, né? Vivo até hoje. Né? Vivo até hoje, mas uns falam que ele está bem, outros falam que ele não está bem. Ele teve problema de osteomielite, né? E por isso teve que meio que abandonou o xadrez. Né? Virou místico, né? É que quando a pessoa fica doente, estou vivendo isso, a gente tenta de tudo, né? Sim. Sim. E ele foi pelo lado místico. Aqui nós temos de novo Bauru Tênis Clube, 2 de dezembro de 1972, uma carta direcionada ao Dr. Murilo Martaiello. É com muito prazer que vimos comunicar a Vossa Senhoria que em reunião realizada em 27 de novembro, próximo passado, liberou esta diretoria nomear o nobre associado e amigo para o cargo de diretor do Departamento de Xadrez do Bauru Tênis Clube. É quando nós passamos para o Bauru Tênis Clube. Agora sabemos pela segunda vez. Pela segunda vez, sim. Eu sempre pensei que fosse a única vez. Consegui ensinar alguma coisa para o meu mestre? Não, sempre você ensinou, modo, procedimento, tudo. Aqui, domingo, fevereiro de 1973, a coluna do Herman Cláudio, falando de partidas, e do Murilo Martaiello de Bauru. Tem uma partida sua aqui com Francisco Alexandre Nemekovac. Primeiro campeonato brasileiro do clube de xadrez. Defesa ortodoxa. Isso é o xadrez epistolar. Eu jogava também por correspondência. Eu também joguei. Aliás, foi você que me apresentou. Durante muitos anos eu joguei. Só que depois começaram a aparecer aqueles computadores que decidem. Sim. Então você não sabia se estava jogando com uma pessoa. Exatamente. Aí desanimou a gente. Perdeu a graça. Desanimou a gente. No epistolar, eu cheguei a 4º lugar no Brasil. No Pan-Americano. Ai, que legal. Pan-Americano. Parabéns. Sim. Que legal. Eu fiz bastante amigos. Sim. Mas ele também desanimou por conta disso. Chegou aí a gente não sabia quem que estava jogando. Murilo Aiello, jovem advogado, há vários anos o esteio do xadrez em nossa cidade. A respeito do comentário desta sessão no domingo, enviou o recorte do jornal O Liberal de Belém do Pará, onde saiu destacada a liderança de Bauru nos Jogos Abertos. Eu tinha um grande amigo em Belém do Pará, graças ao xadrez por correspondência. E ele noticiou Bauru. Vem quando ele pedia notícia, eu mandava e saía nos jornais de lá. Que legal. Aqui em fevereiro de 1973, Jogos Regionais de Ourinhos. Sim. Acho que eu estava lá também. Foi um dos grandes frios que eu passei, porque Ourinhos nunca pensei que fosse esfriar. No primeiro dia nós fomos nas Casas Pernambucanas, que era em frente ao alojamento, para comprar roupa
para enfrentar o inverno. E está aqui o Murilo jogando nos jogos. Campeonato aberto de xadrez começa segunda-feira no Bauru Tênis Clube, 3/2/73. Esses campeonatos abertos que a gente fazia era para atrair mais gente, né? Era Aberto, realmente né? aberto. Aberto. Não. Aí até meu nome aparece aqui, ó, Valéria Maria Santana. Viu? Dizendo mesmo que ambos têm tudo para figurar brevemente nos respectivos rankings nacionais que Sem demonstram menor alto padrão técnico. E eu não estava enganado. Então, Legal. Maiores revelações de jogos abertos do interior, né? Que Sim. foi em 1973. Tá certo. Obrigado pela parte que verdade. É a realidade. Aqui, um pessoal, estou vendo aqui a Rosa Maria. Eu creio que é o Animateia aqui. Aqui é a Mitico. É a Mitico, sim. A Previdelo, não sei. Eu. Né? Por que será? A equipe de xadrez, A né? Rosa. É, Rosa Maria. A Rosa Maria, eu não sei se já aposentou, mas ela era a responsável pela física, professora de física da Unesp. Sim. E se não aposentou, ainda está lá. Se não, com todo o mérito, cumpriu sua missão. Cumpriu sua missão. E batalhadora, e ela acho que foi uma das responsáveis por ter o observatório aqui, né? Sim, ela participou. Sim. Ela que teve participação, sim. Para ver as estrelas e tal. Tem a carinha dela. Intervenção de Edmundo para pacificar esportes. O Edmundo então era o prefeito de Edmundo Bauru Clube, né? em março de 73. Muito bem. Devo ter também servido de bombeiro. O senhor Omar Marra, que era o diretor esportivo, né? Da CCE. No tempo, quem mandava era a Comissão Central de Esporte. Isso. Que é a precursora da Secretaria de Esportes que existe hoje. Lembro dele. Escolinha de xadrez do BTC. Sim. O Murilo, diretor do departamento de xadrez. E essa escolinha fez muita gente, né? Sim. Primeiro torneio aberto de 1973 Espero que tenha feito, também. não só em xadrez, mas tenha feito muita gente. Isso é importante. Então, o xadrez, ele é muito interessante, porque é um jogo de cavalheiros, né? Você tem que dar o tempo do outro, você tem o seu tempo. Sim. E tem aquelas regras de etiqueta, né? Cumprimente o seu adversário. Quando você desistir, abaixa o seu rei, tipo, olha, você é melhor do que eu, reconheça o outro. E isso dá uma nova forma de você enfrentar a vida no dia a dia, né? É muito importante Até isso. quando perde, você aprende a ser humilde. Exato. Eu não sou tudo aquilo que eu pensava. Exato. Festa de encerramento do campeonato de xadrez. BTC receberá São Bernardo em 1973 também. Gente, olha como tinha coisa dentro de um único ano, né? Sim. São Bernardo. Mas eu penso, como é que eu fazia? Porque eu trabalhava. Eu trabalhava normal o tempo todo. Advocacia. Que fôlego, né? Graças a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus. Que fôlego. E largava a esposa em casa também, né? Eu tive sempre uma retaguarda muito boa, graças a Deus. Né? Temos que honrar, né? Dia que eu me queixar da minha esposa, ela pode me botar fora de casa, porque não tem do que. Né? Caladinha, ela fez, sempre do seu lado, né? Sempre do seu lado. Porque para você poder ir nos campeonatos, né? Gostei do que você falou, sempre ao seu lado. Essa história de na frente dele. Não. Tem sempre atrás de um homem. Não. Ela sempre esteve ao seu lado. Ao lado, sim. E a gente percebia isso, embora não tivéssemos o contato direto com ela, pela sua postura, pela sua possibilidade, pelas coisas que você fazia. Muito legal. Homenagem à Zuleika é muito importante, porque sem ela você não seria o que é. Eu não sei o que eu sou, mas não seria. Não seria. Muito legal isso.
Com certeza. Grande movimentação de xadrez BTC, uma foto com muitos participantes, Sim, né? sim. Uhum. Na sala ainda com aquelas mesas antigas. Aí o Alípio levantando o troféu de campeão, a Sônia. Uhum. Sim. Direito confirma favoritismo e vence tecnologia do xadrez, seria o esporte, né, universitário. Havia um torneio do medo, que tentou se ressuscitar. Aí, você está aqui recebendo, com certeza, o troféu, a premiação. 73, gente, muita coisa, muita história, muita participação. Omar Marra não é insubstituível, gente, anunciada a renúncia de Omar Marra da presidência. Ô dó. E aí? Só que ele saiu do esporte e logo em seguida assumiu a presidência do Bauru Tênis Clube. E foi um dos excelentes presidentes do Bauru Tênis Clube. Muito bom. E viu não só o esporte, mas em todos os setores. Em todos os setores. É uma época de heroísmo. Eu lembro dele quando ele estava na frente da coisa. Eu lembro quando eu cheguei em quarto lugar. Ai, se não fosse, se ficasse em terceiro, a gente tinha sido campeão. Era o jeitão dele. Mas ele lutava junto com a gente. Era muito interessante. Ele guardava em casa material esportivo de toda espécie, camisa, bola. Para poder ajudar as pessoas. A casa dele, ele era solteiro, casou-se sim com a Magali, mas já com uma certa idade. A casa dele era a sede do esporte de Bauru. E não ganhava nada com isso, pelo contrário. Não. Ele se dedicava ao máximo. Ele era espontâneo. Sim. Muito legal. Ele morava um quarteirão para cima de casa, na Antônio Alves. Então a gente também tinha bastante convivência. 1974, BTC ratifica a vitória contra Matão. Continuamos vencendo. CCE toma posse e divulga programa. E aí o xadrez lá no meio, com certeza. Vencemos Matão em 74. Murilo Martaello reconquistou o título de campeão de xadrez em 1974. O que aconteceu, Murilo? Não, eu também tive, né? O Alípio foi o primeiro, mas eu fui o segundo. Né? Murilo é tetracampeão de xadrez da cidade. 4 vezes campeão. Parabéns. Pra nós. Feminino, também campeonato feminino da cidade, encerrado, Sônia Regina. Sim. Rosseto Cara, mais de 10 vezes. Né? Alcançado o tricampeonato. Nessa época, ela chegou bem mais que isso. Né? Legal, você fez 4, ela já estava no terceiro e continuou. Ela continuou. Muito legal. Eu parei no 4. Tá bom, mas era mais difícil. Obrigado. Ai, masculino é muito difícil. Tem uns caras lá muito abnegados. Obrigado. Sempre ajuda. Petrópolis, 1973. Karpov ataca as exigências de Fischer e nega-se a jogar, 75. Karpov era russo, Fischer era americano. Foi uma guerra. E naquela época foi bem intenso, né? Todo mundo sabia do que estava acontecendo, né? Xadrez paulista mostra evolução em Franca. Por que fracassamos em Franca? Nossa. Foi um torneio, foi um Jogos Abertos em que nós éramos favoritos. Mas tivemos um azar na primeira rodada de jogar contra Santos, que era a única cidade que poderia ganhar da gente. E ganharam. Placar apertado e tal. E só que alguém da imprensa considerou que... Mas, gente, é esporte. É esporte. Não é? Não sei se eu lembro se eu estava jogando ainda em 75. Acho que eu fui para Franca também. Fui sim. Fui com meu pai. Também não lembro que classificação nosso feminino. Eu creio que foi em Franca que eu joguei e dirigi. Eu fui sim. Eu fui o técnico, diretor técnico da competição. Tinha hora que eu tinha que parar a minha partida para poder para julgar aquela história. Tocou na peça, não tocou. Nossa, bateu o relógio, não bateu.
Hoje não temos mais isso, né? Itanhaém teve vitória de Xeminim, 1975. Nós devemos ter participado. Logicamente não ganhamos. Porque É. quem ganhou foi o Xemi. Uai, nem sempre a gente ganha, né? Segundo Torneio Internacional Aberto de Xadrez, 1975. Olha lá o Murilo jogando. Quantos campeonatos você participou? Vixe! Uma centena, talvez. É difícil. Olha, eu participei, na verdade, eu tenho anotado todos os campeonatos que eu participei. Ah, é? Eu participei, acho que com esses 2 últimos agora, acho que não está chegando nos 70. Agora, ou seja, deve ser uns dos centenas, né? Eu acho que sim. Acho que passou de 200. Eu tinha registro dos jogos abertos e jogos regionais. Nós participamos. Regionais, acho que nós não ganhamos 1 ou 2 de todos que nós participamos. Os outros nós ganhamos todos. Agora, abertos, a melhor colocação que nós conseguimos foi vice-campeonato. Abertos era complicado. Xadrez BTC faz sucesso em Campinas em 1979. Continua Murilo. O sonho é a que fez a simultânea. Essa é a simultânea. Essa é a simultânea. Ele era romeno. É isso mesmo. Foi em 74. Foi no salão inferior do tênis, na entrada. É isso mesmo. Eu fui uma dos que deixei ele falando sozinho. Chegaram. Mas, gente, isso não tem nada a ver, porque ele estava jogando com quantos tabuleiros? Sim, uns 30 no mínimo. Então, Sim. que vontade. Fala sério, tá tudo bem. E ele ainda queria ganhar de todos? Olha lá, a Sônia mantém nossa tradição nos Jogos Abertos do Interior. Que legal. O Ayrton Goulart ajudava a gente. Botou de corpo inteiro. Então. Eu tô vendo. É ele mesmo. Tô acertando. Foi o 7º título de vice-campeã de Sônia, que foi também campeã dos jogos nessa modalidade, em 76. Medalha de prata, um feito das moças. A melhor equipe que nós tivemos feminina era a Sônia e a Leila. Eu lembro. Leila jogou bem também. Jogou bem. Sem dúvida. Funcionário do Banco do Brasil. 1981, Campeonato Mundial, Sorocaba vence o Troféu Bandeirantes. 81, esta noite BDC, abertura do Troféu Bandeirantes de Xadrez, olha a meninada ali. Jovens. Sim, tudo gente nova. Muito bem. Sempre os melhores do esporte. Com certeza o Murilo está aí, né? Tá aqui. É possível. Enquanto eles cometem uns erros. O Ouro compete com chances no estadual em 1983. Aqui são as meninas recebendo o prêmio. Essa é a Mitico. A Mitico, né? Mitico. Mitico também jogou bem, foi campeã brasileira. Aí, que legal. Torneio dos Capivaras. Sim. Vamos falar dele? Vamos. Foi criado quando? Em 55. E por que capivara? Porque é cabeça dura, né? E tem que ser. A única condição é ser principiante, não ter participado de nenhum campeonato oficial. Quem participasse de um campeonato oficial já não poderia participar do capivara. Foi uma criação do Jeová de Oliveira, o Valzinho, quando ele foi presidente da ASEB, Associação dos Cronistas Esportivos de Bauru, e hoje ainda tem, todo ano, os torneios do só que tem o nome do Valzinho. Deixou de ser o torneio dos capivaras já há uns 10, 15 anos e passou a ser o torneio Jeová de Oliveira. Uma justa homenagem. Com certeza. E é esse torneio que tem um troféu que fica na casa da pessoa, depois ano, nominho dele recebe um troféu para ele e esse de posse transitório. Como da cidade também. Meu nome está lá 4 vezes, do Alípio está acho que 7 ou 8 vezes. Que legal, gente. 1984, BTC confirma a sua boa fase. Pessoalzinho jogando, gente jovem, né? Aqui a gente começa a ver
na década de 80, a mudança, né? Não são mais adultos, mas são jovens, olha lá o Rodrigo Calegares Cage. O Cássio. O Cássio Henrique Dulce de A última Faria. vez que estive dele, ele era juiz de direito em Rio Claro. Então, Filho do filho do Dr. Cássio. Dr. Cássio. No... Gente, nossa. Tem tanta coisa boa para lembrar. E aí, em 1984, você ameaçou abandonar o xadrez, por quê? Porque eu estava com não sei quanto para receber da cidade, do clube e tal. E não só a parte financeira, mas também o abandono, sabe? O abandono do esporte, né? Do esporte, em geral. A década de 1980, no geral, né? Não havia um responsável que gostasse do que fazia. Nós temos que deixar claro aqui que muitas vezes o Dr. Murilo punha dinheiro do bolso para a gente poder participar dos campeonatos. Né? E aí não tinha um retorno, né? E muitas vezes ele pagou. Eu me lembro dele ter pago um campeonato que eu fui em São Paulo no fim de semana. Eu sei que saiu do bolso dele. Eu tenho certeza que foi do bolso dele. Eu não tinha dinheiro para ir, eu pedi dinheiro da passagem. Sim. A hospedagem eu consegui de grátis, Sim. Mas eu sei que saiu do bolso dele. A gente se assume um negócio, ou assume ou não assume. Ou não assume. Exatamente. Hoje estou na Legião Mirim de Bauru. Mesma coisa, eu imagino. Você não pode deixar cair a peteca, né? Não. Em 1984, mesmo assim, Bauru ganhou o título de juvenil do Estado. Título de juvenil do Estado nós ganhamos, acho que 5 anos seguidos. Com a mesma, praticamente a mesma equipe. Aquela história, saiu um só. Esses jogos começaram a dividir por idade, foi depois, na década de 80, então, que começou isso. Né? Foi. Que antes era todo mundo junto, né? E daí nós nos tornamos imbatíveis, né? Sim, porque nós já vimos fazendo isso há muito tempo. Os outros estavam começando, nós... Aí, torneio dos Capivaras de novo, em 1984. Sim, ainda era Capivara. Os Capivaras já disputam torneio. Uhum. E o Valzinho sempre ia, né? Na abertura e no final. Eu aprendi a escrever com esse homem. Eu lembro do Valzinho há muito tempo, na Folha de São Paulo, com o rádio ligado, pegando as notícias para o jornal do dia seguinte. Era um lutador, idealista. Ele começou entregando jornal, sabia? Não sabia. Não. Ele começou entregando jornal, Diário de Bauru. Sim. De entregador de jornal, ele foi ajudar na confecção do jornal, na máquina. Foi subindo. E foi subindo. Ele terminou como diretor. Eu conheci o pai dele, chama Manuel Domingos de Oliveira. Hoje é nome de rua. Sim. É um homem sensacional. Tinha que ter um filho igual ao Valzinho. Gente simples. Muito legal. E ele tem uma coisa que eu tenho que falar. Quando ele soube que eu tinha ficado noivo, ele levou lá uma poesia que ele havia feita para entregar para a noiva. Que legal. E ela deve ter até hoje guardado. Não, muito bonito, um negócio assim, inspirado. Eram pessoas, pai, filho, Hermógenes de Oliveira, o Walter, a família inteira. Gente, juntava os três, pegava um cavaquinho, outro pegava o tambor. Nadir Serra, que foi criado foi pelo criado seu junto. Manuel. Eles sentavam e cantavam gostoso. Que gente boa. Bom, o Walter eu tive o prazer de conhecer todos eles. Profissional. Né? Sim. E o Valzinho, eu aprendi a escrever com ele. Então você teve um mestre. No Jornal da Cidade, a coluna de numismática e filatelia. Sim. Meu pai falou, vai lá escrever, e eu chegava e ele corrigia, não, faz assim, 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 até que quando eu comecei a chegar, que eu já passava e... Ele foi diretor do Jornal da Cidade. Sim, na época que eu comecei. Foi um dos responsáveis pelo início do Jornal da Cidade. Isso. Depois entrou o Nilson Costa, mas ele foi Mais um cara assim, super tranquilo e ensinando uma criança a escrever, né? Eu tinha 10 anos de idade. Idealista. Eu tenho um carinho muito grande. Sim. O Et conquista o título paulista de xadrez. A Mitico, né? A Mitico. Ou o Silvio, pode ser os dois irmãos. No Campeonato Paulista Infanto Juvenil, realizado no Clube de Xadrez de São Paulo no último final de semana. Silvio Shigeuchi. Uhum. Parabéns, Silvio.
Aí nós temos aqui mais 1985, o xadrez paulista escolar, perfil de campeão, Juarez O Dias. Juarez também. Ia surgindo, né? Novos nomes, graças a Deus. Né? Sim. E aqui nós já vemos a carinha do Paraíba. Que bom. Quando o Paraíba chegou? Acho que foi primeiro, ele começou como técnico 1º de janeiro de 1980. Ah, então já tinha a mãozinha do Paraíba. Sim. Ah, Porque legal. antes dele, nós tentamos o Ronaldo, Entendi. não deu certo. Depois ele foi para a Dracena e o Paraíba entrou no lugar. E Deu certo. deu. Esse menino fez muita coisa. Nossa, Ele levou alguns campeões, ele foi acompanhando Não. xadristas bauruenses em campeonatos mundiais, né? na Romênia. Fomos eu, o Dr. Cássio, porque o Cassinho estava jogando. Estava jogando. E o Paraíba, nós conseguimos, através do Luiz Gonzaga Bevilacqua, junto ao Osíris Silva, que hoje Sim. foi ministro e tal. Isso. As passagens, o Osíris Silva era presidente da Varig na época. E o hotel, nós fizemos uma vaca. Eu imagino. Eu e o Cássio fomos por conta. É bom dizer. Mas valeu a pena. Foi uma viagem inesquecível. Muito bom. 88. 88, eu lembro. Interescolas é destaque no sábado. Eu não jogava, mas eu acompanhava. Bola de papel, Edivaldo começa um trabalho nas escolas. Foi aí que começou o xadrez nas escolas. Foi. Já na década de 1980. Sim. Cássio Faria, nosso campeão mirim. Ai, que bonitinho. Hoje juiz. Hoje juiz. Pequeno notável. Rodrigo KG. O Rodrigo KG. foi criado pelo Toledinho, né? Eu lembro. Que casou com a mãe dele. É médico hoje, né? Ele é médico psiquiatra. Olha que legal. Mora em São Paulo. Ah lá, o xadrez na festa do troféu ligado. Quem ganhou foi o Cássio. O Cássio. A felicidade dele. Aham. E tá certo, Murilo também. Tava mais sério, mas também ele tava feliz. Olha a criançada aqui no Bauru Tênis Clube. Aí já é obra do Paraíba. Já na década de 80. Quanta gente, os pais assistindo a criançada jogar. Havia muito apoio. Os pais viam que o ambiente era bom para os filhos e davam apoio. Né? Bauru aparecendo no estado de São Paulo, 14 de 7 de 87, Mundial Infantil de 14 anos, o brasileiro Rodrigo Cage venceu. Ele foi a Porto Rico. Foi lá o campeonato. As nossas moças de ouro. Bauru campeão de Jogos Bauru Abertos. campeão de Jogos Abertos. Regionais de Jaú. Sim. Esse talvez tenha sido meu último Jogos Regionais. Eu achei que tinha sido na década de 90 e participei de mais um. Eu achei que fosse 93, na minha cabeça. Olha lá, 87. Murilo volta ao tabuleiro e Bauru surge com boas chances. Viu como você era um bom jogador? Dava uma colher de chá danada. Bauru campeão paulista infantil interclubes. Sim. Com a criançada. Infantil, hein? Até 14 anos. Miyasato e Kaji classificados para o brasileiro de xadrez. É o Júlio Miyasato, que infelizmente faleceu. Ele cuidava de excursões de crianças da igreja dele. E levou, ele pulou num rio e era mais raso do que ele pensava. Meu Deus. Eu lembro que ele morreu de acidente, não sabia como. Começa hoje no BTC o Interescolar de Xadrez. Olha que legal. Já na final da década de 80, já as escolas, né? Aqueles começo de trabalho, já estávamos disputando xadrez. Silvio disputa o PAN. Silvio Et, 1988. Aqui o Murilo com Cássio Faria, campeão brasileiro e joga mundial. Aí já tem o Paraíba.
Nós levamos dois bauruenses entre 8, que participaram do campeonato lá na Romênia, 2 campeões, de 14 anos e 12 anos. E com uma ressalva ainda. O Cassinho, apesar de ser dos 12 anos, ele disputou os 14, para não bater com o Júlio. E os dois foram campeões, um com 12, o brasileiro de 12 e o outro brasileiro de 14. Olha aí. Daí, entusiasmando, fomos para a Romênia. Melhores de 1988, novamente Murilo eleito como o melhor. Disse uma autorização para levar a criançada Provavelmente. para campeonato. Sim. Roteiro de viagem, isso aqui lá de 88, Frankfurt, Belgrado. Esse foi o Romênia, no Timisoara. Que legal. Projeto que deu certo, olha lá, o Paraíba com a criançada dele. Uhum. Projeto xadrez nas escolas. E trouxe bastante gente, né? Trouxe. Muito. Eu conheci agora uma que falou que veio jogar porque aprendeu na escola com Paraíba, né? Aí ela tomou gosto pelo xadrez. No sábado retrasado, eu estava na missa, no final da missa da São Cristóvão, da missa das 5 da tarde, sábado, veio um cidadão para mim, já dos seus 40, 45 anos, e falou: Doutor Murilo, o senhor não deve lembrar de mim, mas eu devo o que eu sou, tal, por xadrez que o senhor toma conta, eu me lembro. Ai, que legal. Olha, é gostoso isso. Não é? Eu considero isso o nosso troféu não é troféu, é diploma de livre docência. Fiz alguma coisa. Não é? Vou chegar lá em cima, alguma coisa na maleta. Alguma coisa na maleta, não é? Quem sabe, né? Não é? BTC campeão paulista infantil de interclubes. Sim. Legal. Juvenil nós fomos há 4, 5 anos. Infantil também uns 3, 4 anos. É porque a gente criava, né? Destaques de 1988, Murilo no esporte de xadrez. 3 anos de trabalhos com sucesso, xadrez nas escolas. Uhum. Bem legal, né? Isso é Paraíba. Isso é Paraíba. Paraíba fez um trabalho muito bonito contra a criançada menos favorecida. O xadrez cansado de ganhar títulos, Murilo cansado de brigar sozinho. Foi quando você estava cansado. Imagino. Você tem um ideal e... Grande festa de xadrez do BTC no ano de 2019. Daí quando inaugurou a sala de xadrez do tênis, né? Isso, que é a atual sala de xadrez lá, né? E você foi homenageado. Me deram o nome da sala de xadrez e eu fico acho feliz. que tem que ser, né? Não sei. O mínimo, né? Aí nós temos a sala de xadrez atual. Puxa, 19. Já se passaram 3 anos. Já. De pandemia. Né? De pandemia. O presidente, o Segalão. Parabéns, doutor Murilo Martaiello. E aqui o vice-prefeito, da ocasião, o Toninho Gimenez. Verdade. Foi visto Gazeta. É isso. Criançadinha de novo. Vai chegando nos dias de hoje. Né? Estamos chegando nos dias de hoje. Vocês. E hoje você está aposentado do xadrez. O Bauru Tênis Clube continua. Graças a Deus. Meu sonho sempre foi esse. Para cutucar quem estava ao meu redor, eu citava o Walt Disney, que devia estar feliz lá onde ele está. Porque houve continuidade. O que ele sonhou, hoje faz quase que do jeito dele, logicamente, com muito mais técnica, mais recursos, mas a filosofia dele prossegue. Né? E eu estou feliz porque encontrei
um Guilherme Teles Nunes, e o Dodô, enfim, as pessoas Os que que estão dão tentando continuidade continuar. ao sonho, né? E tem muita gente por trás ainda, né? Ah, tem. Porque sozinhos as pessoas que estão lá não conseguem. Eu devo confessar a você que quando surgiu o computador, e eu usei o computador praticamente desde o meu primeiro computador foi um Apple II. Então, o segundo computador que surgiu num tipo menor, porque existia Existiu um era uma grandão. sala inteira e tal. Para nós, né? Personal computador. E eu fui um pioneiro em computador. E quando surgiu, eu achava que o xadrez ia ter um grande concorrente e podia até acabar, né? Havia Mas acho que- jogos mais variados, Mas acho que está inerente ao ser humano essa criatividade, proximidade e tentar raciocínio. continuar a jogar o raciocínio. Não podemos parar não, porque é isso que vai continuar Tenho levando a certeza, humanidade. agora tenho certeza que sim. O que eu pensei há 10, 20 anos atrás, felizmente não se concretizou. Não se concretizou e não vai se concretizar. Doutor Murilo, ficou longa a nossa conversa, mas penso em deixar registrado para quem quiser ouvir. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, por tudo, né? É uma vida. Se diz que começou com 9 anos e foi, né? Quer dizer, há quanto tempo nós convivemos, nos gostamos. Ouvi do seu pai uma vez, eu fiquei muito envaidecido que eu era o padrinho honorífico de você. Isso para mim não é pouca coisa, é muita coisa. Então, faz 51 anos. 51. E Seu pai sempre foi uma pessoa muito presente na sua vida e na minha vida com também. certeza. Com certeza. Então, pode. Foi quem me ensinou a jogar xadrez Sim. e dizia: obedeça o doutor Murilo, Seu pai era fora de série, né? que passou a ser meu segundo pai. Obrigado. Muito obrigado. Isso é mais que troféu, muito mais. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.